تقوى الله عز وجل. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e saudações para o mensageiro de Allah. Estamos aqui mais uma vez para recordarmos do nosso Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Como todos nós sabemos, o ser humano, para viver de uma forma equilibrada, de uma forma adequada, é necessário, é preciso, é imperioso que haja a recordação entre nós. Porém, Allah subhanahu wa ta'ala classificou a todos nós como sendo insano, como sendo seres que necessitam de recordação constante para manterem-se na renda certa. E por esta realidade, por esta verdade, em todas as sextas-feiras, em todos os dias, os muçulmanos encontram-se para juntos recordarem-se de Allah subhanahu wa ta'ala. E nesta recordação falamos também sobre a vida, a obra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esta figura, este profeta, este Nabi, foi a que Allah subhanahu wa ta'ala diz: se nós pretendermos alcançarmos o sucesso cá no dunya, assim como no akhira, é necessário, é preciso seguirmos os passos deixados pelo nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De uma e de outra forma, entendemos nós que em tudo quanto a gente faz é preciso seguirmos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que as nossas atividades, as nossas ações, as nossas obras tenham aceitação, tenham aproveitamento por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje, inshallah, com a permissão de Allah, iremos nos divertir conversando sobre uma prática que era constante, que era visível na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o tauba, arrependimento. É importante que todos nós recordemos ou saibamos que as nossas ações, as nossas práticas são em detrimento daquilo que nós guardamos dentro do nosso coração. O nosso salat, o nosso zakat, o nosso som, as nossas boas ações, todas elas, Allah subhanahu wa ta'ala irá recompensar-nos na base do nosso interior, na base da nossa intenção. Razão pela qual somos todos nós ensinados, somos todos nós recordados, somos todos nós convidados. Antes de praticarmos uma qualquer boa ação, precisamos de purificar o nosso interior, precisamos de purificar a nossa fé, precisamos de purificar a nossa intenção. E esta purificação de intenção do interior da nossa alma deve ser uma constante purificação. Porém, o Shaitan, que é o nosso inimigo declarado, ele não fica relaxado, ele não fica descansado. Por mais que a gente faça uma boa intenção,
de sairmos das nossas casas para a mesquita a fim de efetuarmos o Salah em Jama'a, o Shaitan não fica descansado só por nós termos feito uma boa intenção. Não. Ele, de uma forma contínua, vai trazendo o aswas, o murmúrio, vai querendo que a gente esteja desviado da boa intenção. Razão pela qual, sempre que nós estarmos numa atividade boa, numa atividade virtuosa, estarmos a renovar as nossas intenções. E peço a todos os irmãos e a todas as irmãs para verificarmos as nossas intenções, para renovarmos as nossas intenções, para purificarmos as nossas intenções, para que esta nossa sentada mereça aquela recompensa que todos nós sabemos, onde o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: quando os muçulmanos se encontram, se juntam, lendo o Coran, recordando-se de Allah, uma das recompensas desta sentada, desta leitura do Coran, desta recordação, Allah subhanahu wa ta'ala faz descer a sakina, a tranquilidade para todos os presentes. E esta sakina é a tranquilidade que todos nós procuramos diariamente. Quando amanhece, todos nós saímos pela rua, vamos à busca do sustento, à busca do pão, para darmos de comer à nossa família. Buscamos a tranquilidade dentro de casa, dentro da nossa pessoa, dentro do trabalho. Se esquecendo mesmo que dentro da nossa religião, a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou uma prática que, quando for executada, iremos merecer a tranquilidade por parte de Allah. A tauba, o arrependimento, foi uma das ações, uma das práticas que o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de uma forma constante, de uma forma abundante, ele praticava. Quando uma ação, uma prática for executada de uma forma constante, de uma forma abundante, pelo nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juntamente com os seus sahabas, nós devemos entender a necessidade, a importância desta prática. Nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era constante na prática do salat, era constante na prática do zakat, era constante no bom comportamento, na boa conduta, e também era constante, era abundante na prática do arrependimento. E a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi aquele ser, aquela criatura, quando em vida já tinha sido garantido o Jannah, já tinha sido perdoado todos os seus pecados, anteriores, assim como posteriores. Mas mesmo assim, ele continuava constantemente, abundantemente, a pedir o perdão, a pedir o istighfar a Allah subhanahu wa ta'ala, de uma forma a ensinar a nós, a ensinar o seu povo, a ensinar aos muçulmanos que esta prática de perdão, esta prática de arrependimento deve fazer parte da nossa vida cotidiana, deve fazer parte do nosso dia a dia. Todos nós aqui somos pecadores. Não temos aqui um muçulmano que possa garantir-nos que passa um dia sem cometer um erro, que passa 30 minutos sem cometer um pecado. Assim como as nossas senhoras, estamos numa sociedade em que o pecado está a fazer parte do nosso cotidiano, em que as maldades, a imoralidade está tomando conta de nós. Estamos no trabalho, o pecado está lá, está lá visível.
estamos na mesquita, estamos na rua, também estamos a nos deparar com o pecado. De uma e de outra forma, estamos numa altura em que o tauba, o arrependimento, deveria fazer parte do nosso dia a dia. Deveria fazer parte dos nossos salawates, das nossas orações. Quando nós visitamos as narrações, os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que falam sobre a tauba, o arrependimento, encontramos lá um hadith interessante, quando ele diz: peçam perdão a Allah, porque eu, o vosso Nabi, arrependo-me diante de Allah por dia a cerca de 70 a 100 vezes. Imaginemos esta narração: uma criatura, um servo, uma pessoa que não tinha pecado, que tinha sido perdoado os seus pecados anteriores e posteriores, mas mesmo assim, nesta situação em que ele se encontrava, ele pedia o perdão a Allah a cerca de 70 a 100 vezes por dia. E nós, que todos os dias, todo momento, estamos mergulhados no pecado, a questão que pode surgir é: quantas vezes arrependemos-nos pelos nossos pecados diante de Allah? Há um porém: para entrarmos no Jannah, precisaremos de uma purificação total e completa. E esta purificação total e completa consiste em sermos limpados todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos erros. Então, um muçulmano sensato, um muçulmano que precisa encontrar-se diante de Allah com a sua purificação já feita, ele deve adotar esta prática deixada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é a tauba, arrependermos-nos pelos nossos pecados. Todos nós somos pecadores, consoante o dito, o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: khairu tawabin, os melhores pecadores são aqueles que arrependem-se diante de Allah. Para nós sermos os melhores pecadores diante de Allah, diante do nosso Allah, precisamos de voltarmos arrependidos perante o nosso Allah. Allah subhanahu wa ta'ala não quer de nós a santidade total e completa, porque é impossível, principalmente nesta era onde nos encontramos. Será difícil, até impossível quase, estarmos numa sociedade, numa cidade destas, e não estarmos a cometer erro, não estarmos a cometer pecado. Mas sempre é importante, depois de cometermos um erro, uma falha, um pecado, arrependermos diante do nosso Allah. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Arrependam-se dos vossos pecados diante de Allah, para que possais ser virtuosos. A virtude, o Jannah, adquire-se também através desta prática do tauba, do arrependimento. A Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: os pecados dividem-se em 3 categorias, em 3 níveis. Tem um pecado que todos nós conhecemos, que é o shirk, associarmos a Allah na sua unicidade. Faz parte dos maiores pecados, e são daqueles pecados em que, se nós não voltarmos arrependidos de uma forma imediata e rápida, corremos o risco de não sermos perdoados do nosso Allah.
A segunda categoria é huququllah, pecados relacionados exclusivamente com o nosso Rabbi, exclusivamente, diretamente com o nosso Allah. E também tem a terceira categoria, que é pecados relacionados com os seres humanos, pecados relacionados com os nossos semelhantes, com os nossos amigos, os nossos familiares. Astaghfirullah fa innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. التوبة والarrependimento deve ser uma prática que deve fazer parte da nossa vida. Porque todos nós cometemos erros, falhamos, pecamos, e esta ação, esta prática deixada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aparece como uma grande purificação dos nossos pecados, uma grande purificação das nossas falhas, uma grande purificação dos nossos erros, razão pela qual os nossos ânimos, eles dizem de uma forma categórica, de uma forma conjunta, que é obrigatório arrependermos por todos os pecados que nós cometemos. Não interessa se este pecado faz parte dos maiores pecados ou não. Desde o momento em que nós saibamos que cometemos um erro, uma falha, um pecado, é importante arrependermos diante do nosso Allah. Atenção, a nossa preocupação não deve ser de nós perguntarmos se este pecado é grande, é maior ou não. Se este pecado que eu cometi é menor, é inferior ou não. Desde o momento em que nós vamos descobrir que, olha, cometi uma falha, cometi um pecado, zombei de alguém, falei mal de alguém, é um pecado. Devo arrepender-me de uma forma imediata, porque se nós deixarmos as coisas para no dia do julgamento, no dia em que não haverá conversa entre as pessoas, será difícil resolvermos a questão dos nossos pecados. Se nós deixarmos a situação dos nossos pecados, dos nossos erros, para no dia do julgamento, para no dia do amanhã, teremos um julgamento condicionado, teremos um julgamento difícil de respondermos, porque nós sabemos, neste dia, todos nós estaremos preocupados em termos um prato de boas ações superando o prato de más ações. E será difícil, quase impossível, eu ter que perdoar o meu semelhante. Nós temos que perdoar a quem gozou de nós aqui no dunya. Iremos precisar da retaliação, iremos precisar da justiça. E Allah subhanahu wa ta'ala é justo e faz a justiça nas suas ações, nas suas aplicações. E Allah subhanahu wa ta'ala irá fazer com que a retaliação aconteça. Então este é o momento apropriado, é o momento próprio de nós arrependermos dos nossos pecados. As condições que validam o nosso arrependimento. Não basta só levantarmos as mãos e dizermos: "Oh Allah, astaghfirullah wa atubu ilayk." "Oh Allah, volto-me arrependido diante de ti dos meus pecados. Perdoa-me." Não. Precisamos de reunir
certas condições em que, se estas condições estiverem reunidas, presentes, inshallah, com a permissão de Allah, o nosso tauba, o nosso arrependimento será aceito. Se o pecado que nós pretendemos arrependermos do nosso Allah, se a falha, o erro, o pecado que eu quero pedir a Allah para perdoar a mim, for ligado exclusivamente com huququllah, com direitos de Allah, temos lá 3 condições obrigatórias que nós devemos reunir. Os pecados relacionados exclusivamente com Allah, temos lá o abandono do salah. Todos nós sabemos que deixar de fazer o salah constitui um pecado. E para nós arrependermos pelo fato de deixarmos de fazer o salah, precisamos de reunir 3 condições. Deixar de jejuar é um pecado, shirk é um pecado, assim como vários outros pecados que são considerados por Allah, pecados exclusivamente relacionados com o nosso Allah. São 3 condições, nomeadamente o reconhecimento do pecado. Olha, para nós arrependermos de um certo pecado, precisamos de reconhecer que a prática que eu fiz, a ação que eu cometi é um pecado. Mas se eu duvidar que, olha, talvez que falar mal daquela pessoa que também fala mal de mim não é pecado, já atropelamos aí uma condição da validação do nosso arrependimento. Em algum momento nós pensamos assim que, se o Muhammad fala mal de mim, e se eu fizer uma retaliação falando mal dele, não faz parte do pecado? Não, faz parte do pecado sim. E se nós reconhecermos este fato que, olha, falei mal de Muhammad e isto é um pecado, já reunimos aí uma condição que, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala poderá validar, aceitar o nosso arrependimento. A segunda condição, abandonarmos esta prática. Abandonarmos esta prática. O abandono do pecado está entre nós e o nosso Criador. Não precisamos de pegarmos no microfone e gritarmos, informarmos o nosso diamante que, olha, a partir de hoje eu vou abandonar o pecado de falar mal das pessoas. A partir de hoje eu vou abandonar o pecado de negligenciar o salah. Não. O pacto está entre nós e o nosso Allah. Não precisamos de falar. O que está dentro de nós vai refletir naquilo que nós vamos fazer. E a terceira condição, que não deixa de ser mais importante, é prometermos a nós e Allah subhanahu wa ta'ala em não voltar jamais a cometermos o mesmo pecado, o pecado da mesma natureza. E se nós reunirmos essas 3 condições, inshallah, o nosso tauba, o nosso arrependimento será aceito diante de Allah. فَإِنْ فُقِدَ عَلَى أَحْدِ ثَلَاثَ لَمْ تَصِحْ تَوْبَتُهُ. Se uma dessas 3 condições falhar, não reunirmos, saibamos que o nosso tauba, o nosso arrependimento estará condicionado. Não vamos dizer aqui que não será aceito, porque a aceitação somente Allah é que sabe. Mas o nosso Deen diz para nós que o nosso arrependimento estará condicionado